Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo essa matéria, mas de qualquer maneira, seja bem-vindo. O Centro Missionário Ágape apresenta, claro que através da sua professora, a matéria de rede ministerial. A turma que me conhece já, eu quero dizer para vocês que quando eu soube que ia dar aula para teologia, eu fiquei feliz, porque dá saudade de vocês. E vocês nem imaginam o quanto vocês fazem falta. E a turma que eu não dei aula ainda, não me conhece, eu sou professora Jurema, eu sou pastora da igreja e faço parte do Centro Missionário Ágape desde a sua fundação. Então, eu estarei esse período com vocês. Serão 8 sessões, que a gente chama, que serão as aulas de rede ministerial. Cada aula se refere a uma sessão. Você vai receber o livro que está aqui e você vai receber a cópia desse livro e você vai fazer alguns exercícios e você vai entender, a partir desse estudo da rede ministerial, muito sobre o seu ministério. Você vai conseguir compreender uma boa parte daquilo que Deus tem para você, o ministério que Deus escolheu você para exercer e a forma como Deus quer que você escolha, que você exerça esse ministério. Você vai entender um pouco sobre os seus dons e você vai descobrir que você é capaz de fazer muito mais do que você imagina, tá certo? A turma de teologia, né? Nós estamos com essa matéria. Aqui você tem meus contatos, tem meu telefone, pode me ligar, mandar mensagem no WhatsApp. Tá? Agora, por favor, não me ligue de madrugada, tá bom? Mas pode me ligar durante o dia, a qualquer horário, tá certo? Tem o meu e-mail, se você preferir fazer contato comigo através do e-mail, você pode escrever, que assim que eu puder eu vou estar retornando, tá bom? Mas eu acho interessante que hoje em dia é mais fácil o contato pelo WhatsApp, né? Porque se eu não puder lhe responder de imediato, assim que eu ver sua mensagem, eu vou lhe responder. Quando você passar um e-mail para mim, avisa assim, professora, mandei um e-mail para você, dá uma olhadinha lá, tá bom? Porque aí eu posso não ver o seu contato, o seu e-mail, e eu posso passar algum tempo para lhe responder. Então, se mandar um zap para mim, é mais rápido, tá bom? Aí você entra em contato, qualquer necessidade, qualquer dúvida. Uma coisa importante que eu sempre digo nas minhas turmas, e meus alunos já sabem disso, daqueles que já foram meus alunos, né? Não existe dúvida besta, mas existe aluno besta que não fala suas dúvidas. Não existe pergunta besta, mas existe aluno besta que não pergunta. Então não seja um aluno besta. Pergunte, tire suas dúvidas, apesar de nós estarmos hoje num contato através de filmagens, né? Hoje, nesse período de pandemia, mudou muito a forma de aulas, mas os professores continuam aqui, eu continuo aqui, qualquer coisa pode entrar em contato. E alguma dúvida ministerial também, você pode falar comigo se você desejar, tá? Você vai perceber que durante a aula de rede ministerial, muitas coisas que você sabe, ou você acha que sabe, você vai ter que desconstruir, como nós costumamos falar. Porque a construção daquilo que Deus tem na nossa vida é como se Deus pegasse um edifício velho e tivesse que reformar. E muitas vezes nesse edifício velho você pode aproveitar parte da estrutura ou até mesmo toda ela, a depender de como foi construído, a depender do que ele quer fazer nesse prédio, nessa edificação. Mas às vezes ele precisa levar o chão. Eu não sei qual vai ser o seu caso, eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei que tipo de ensinamento você recebeu, eu não sei que tipo de estrutura hoje sua vida espiritual tem, mas eu tenho certeza de uma coisa: na matéria de rede ministerial, você vai descobrir talvez que parte da sua estrutura foi construída errada. Você vai precisar desconstruir parte dela para recomeçar. Talvez você descubra que sua construção foi muito bem feita e você teve excelentes professores, mestres e excelentes pastores. Mas você pode descobrir de repente que a sua estrutura está completamente errada e não era nada disso que você imaginava. Não estou dizendo a você com isso que eu tenho a razão, porque eu não creio que eu tenha a razão. Quem tem a razão é a palavra de Deus. E todo o estudo da rede ministerial é baseado na palavra de Deus. E assim, nós vamos trazer para vocês uma ferramenta que vai ajudar cada um a se descobrir e a descobrir o seu ministério. Quais são as características principais do seu ministério, quais são as áreas que você vai poder atuar com mais segurança, com mais satisfação, com mais excelência. Então você vai aproveitar para se conhecer melhor, tá certo? E a gente vai manter esse contato aí de 8 aulas. E depois os alunos, eu vou resolver com a missionária Ana Rita, com a coordenação do curso, como será
a nossa parte de consultoria, mas isso aí eu vou falar mais adiante, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ver aqui. Primeiro eu queria que você pensasse, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Porque ainda nós estamos, não vou passar para aquela página ainda não, mas eu queria que você pensasse o seguinte: nós vamos orar agora e nós vamos pedir a Deus que nos dê o entendimento correto daquilo que Ele quer falar conosco. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é pedir a Deus que nos dê o entendimento, porque aí a gente evita de achar isso, achar aquilo, porque quem tem que achar alguma coisa, gente, é Deus, não somos nós. Nós temos apenas que entender aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então nós vamos orar agora nesse momento e pedir ao Senhor que nos dê a graça, nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento e que você, de uma forma muito especial, possa ter esse momento de descoberta com Deus daquilo que você pode fazer melhor para Deus. Porque eu sei que aqui tem pessoas que estão assistindo que já tem ministério há muitos anos. Quando eu descobri a rede ministerial, eu já tinha ministério, eu já era missionária da igreja já há alguns anos. Mas tem pessoas que nunca exerceram o ministério e acham que não vão exercer. Tem pessoas que eu acho tão interessante isso. Tem pessoas que dizem, não, eu não faço nada e nem quero fazer, porque Deus não me chamou para isso. Né? Tem o entendimento de que você não, é como se você não tivesse o direito ou o privilégio de ser chamado por Deus para realizar algo para Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para nós, tanto para aqueles que já exercem ministério, tanto para aqueles que nunca fizeram nada, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão já com um pouquinho já mais de segurança, mas ainda estão no começo também. Não importa onde você esteja, o que importa é que você dê lugar para Deus agir na sua vida e você dê lugar para que o Espírito Santo lhe conduza, não só na descoberta, mas no exercício do ministério. Porque eu posso fazer muitas coisas e eu posso estar fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Então eu preciso dessa orientação sempre. Tá? E nós vamos orar nesse momento para que o Senhor nos ajude nessa compreensão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, eu como professora dessa matéria, facilitadora para a vida dos alunos, e cada um dos alunos que está assistindo nesta hora, Senhor. Toma a vida de cada um dos teus filhos, nos ajuda a descobrirmos juntos aquilo que é não somente a tua vontade, mas o que significa ela na nossa vida e de que maneira nós podemos exercer o ministério que o Senhor tem para nós, sendo frutíferos, abençoando vidas, sendo abençoados, nos sentindo satisfeitos, realizados e, acima de tudo, agradando ao Senhor em todas as coisas. Nós pedimos a tua graça, a tua sabedoria, pedimos a tua direção e que o Espírito Santo tanto esteja nos conduzindo nesse momento em que eu estarei ministrando as aulas, como no momento em que os alunos estarão assistindo essas aulas. Que o Senhor conduza na realização de cada exercício, de cada tarefa. Deus, que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu queria que você pensasse, primeiro, vamos imaginar uma situação em que um grupo de pessoas, uma igreja, um grupo de pessoas que se reúne como igreja, está chegando ao final do ano e como muitas igrejas, né? Hoje essas igrejas até estão um pouco mais escassas do que antigamente. Isso era muito comum alguns anos atrás, mas ainda existem igrejas que fazem isso. Então imagine a situação em que a igreja está chegando no final do ano e o pastor, então, sente a necessidade de contar com os irmãos para fazer uma nova eleição. Porque tem igreja que todo ano muda a sua diretoria, muda os professores, muda as pessoas que estão ajudando na igreja. Então imagine que nessa igreja, no final do ano, quase já lá no mês de novembro, o pastor começa a trazer mensagens de incentivo, mensagens de chamamento, né, para o ministério, e o pastor começa a tentar, na verdade, convencer os irmãos que vale a pena servir, convencer os irmãos de que é a responsabilidade de todos, e começa aquele processo de convencimento. Na verdade, a gente pode dizer que é convencimento do ministério de cada um, e não importa se você não sabe, você vai aprender, e na verdade o que Deus é que vai lhe usar, porque realmente de fato é Deus quem usa,
a necessidade do campo, da obra missionária, do trabalho na igreja é muito grande, porque se não tiver pessoas na igreja que possam trabalhar, a igreja não consegue sair das suas quatro paredes, e aí vai. O pastor passa um período de 3, 4 semanas trazendo mensagens de incentivo, mensagens, né, que vão fazer com que as pessoas se sintam, né, importantes por terem sido chamadas por Deus, mas elas não entendem bem que tipo de chamado é e nem para que é, mas na verdade não importa saber o que é, porque o que importa é que você sirva. E é importante que você esteja fazendo algo para Deus. Então aí a igreja, todos os anos, tem esse tipo de mensagem, num período em que vai fazer a nova eleição da nova diretoria, e a igreja se convence que não importa como, você precisa servir a Deus. Isso é muito comum nas igrejas. Então aí vamos imaginar que a igreja faz sua eleição e no primeiro mês do ano, mês de janeiro, então a igreja faz com que os irmãos, no primeiro domingo do ano, tomem posse dos seus cargos na igreja. E eles tomam posse, começam a trabalhar e começam a exercer um ministério que muitas vezes ele não sabe nem para onde vai, nem o que significa, e nem como trabalhar com aquilo, porque na verdade aquilo nunca teve no coração dele, e talvez até já teve no coração, mas nunca teve um ensinamento, nunca teve um conteúdo ministrado para ele, para que ele soubesse como trabalhar naquela área. Então imagine que depois de 1, 2, 3 meses, né, vamos imaginar um professor de escola bíblica de adolescentes, imagine um professor de escola bíblica de adolescentes, de jovens. Jovem é muito curioso, gosta muito de saber, de perguntar, e às vezes quando você consegue envolvê-los de verdade, eles são muito ativos, né? Então imagine um professor de jovens ou de adolescentes que começa com ânimo, com vontade, vai e constrói um programa de trabalho, constrói todo um projeto e começa a fazer o trabalho, só que não foi dado a ele os recursos necessários para que ele desenvolvesse aquele projeto que ele fez. Então ele começa com a cara e com a coragem, ele começa com toda a vontade de servir a Deus, ele vai e começa a trabalhar se sentindo animado, mas só que as lutas do dia a dia começam a vir. Depois de 2 meses ele já começa a ficar percebendo que a turma que de repente era uma turma grande começou a diminuir, as pessoas começaram a não ir mais tanto para as reuniões que ele faz, e começa a perceber que as pessoas estão ficando desanimadas, e aí ele começa a orar e diz, não, eu preciso fazer, e ele começa a tentar fazer coisas novas, e uma coisa aqui, outra coisa ali, e tem um resultado inicial, mas depois de mais 1 ou 2, 3 meses, começa de novo a evasão na sua sala, as pessoas perdendo interesse, e de repente não são mais as pessoas que estão perdendo interesse. Na verdade, ele, a pessoa que está responsável, que assumiu o cargo, é que está já desmotivada, cansada, sobrecarregada, às vezes exausta. E aí é muito comum que lá pelo meado do ano, alguns líderes, alguns cargos que foram assumidos já estejam vagos. E aí, de repente, mais um mês, as pessoas ficam sem liderança e aí ficam mais desmotivadas ainda. Imagine que depois de algum tempo, outra pessoa vem, não, eu preciso assumir essa turma, porque a turma não pode ficar sem professor, o grupo de adolescentes não pode ficar sem alguém que conduza eles, não, o grupo de jovens tem que ter alguém que consiga. Então aí o pastor vai e elege alguém, trocando aquela pessoa que estava e bota a outra, e a pessoa vai e começa, só que é tão difícil para ela recomeçar quanto foi difícil para o antigo professor deixar de fazer o que ele fazia. E aí começa, então, a ter o problema, as turmas pequenas, as pessoas ficando desmotivadas, a luta espiritual, a batalha espiritual é muito grande. Então, aí, quando você percebe, tem grupos que nem se reúnem mais. Aí você pode me dizer, mas Jurema, você está falando da minha vida, da vida da minha igreja. Talvez. Talvez você possa dizer para mim, não, Jurema, isso não acontece lá não, lá na igreja é diferente. Que bom, glória a Deus. Mas essa é a realidade de muitas igrejas. E aí você imagina que qual é a razão de uma igreja cheia de pessoas, cheia de pessoas talentosas, pessoas que têm ministério, cheia de pessoas que têm motivação, que sabem fazer um programa de trabalho, que sabem desenvolver uma tarefa. Por que as igrejas chegam a este ponto? Uma das coisas, irmãos,
irmãos, que a rede ministerial se propõe, e isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para a gente, é que a rede ministerial ela tem como objetivo que fazer de você a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Então, um dos grandes problemas das igrejas hoje é que as pessoas querem qualquer pessoa para qualquer atividade, em qualquer lugar. E Deus, quando Ele nos propôs o ministério, Ele propôs que cada um de nós tivesse a responsabilidade diante de algo em que você é a pessoa certa para exercer. E você sabe o lugar certo de onde você deve estar. E você sabe que este é o momento de Deus para exercer. Porque uma das coisas que, por exemplo, eu vou citar para vocês, é muito comum acontecer quando os homens, né? Os homens que são mais indicados para o ministério pastoral, é muito comum quando um homem na igreja está fazendo um seminário, é muito comum que as pessoas pensem assim, vai ser pastor. Só, irmãos, que Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Talvez o seu trabalho seja qualquer outro na igreja, menos o pastorado. Mas vocês imaginam quantos pastores hoje estão assumindo pastorado sem ter ministério pastoral? Quantos professores estão dando aula na escola bíblica dominical sem ter ministério para ser professor? Quantas pessoas estão envolvidas com intercessão, estão sabendo da vida dos outros, fofocando, fazendo intrigas, sem nunca ter ministério de intercessão? Então, irmãos, o grande problema é quando você é a pessoa errada, no lugar errado, pela razão errada. Então, você na rede ministerial vai ter ferramentas para você descobrir e ser a pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas. Porque você preencher um lugar que está vago porque não tem ninguém, porque alguém tem que assumir, é uma razão errada. A razão de você assumir um ministério é você saber que você é a pessoa que Deus quer para aquele ministério. E eu lembro bem do chamado de Abraão. Deus sabia que era Abraão que tinha que ser chamado para aquele ministério. Era ele que deveria ser a pessoa a ser usada por Deus. E, através de Abraão, fazer uma grande nação. Então, quando nós pensamos em ministério, as pessoas de forma errada, isso é um ensinamento errado de muitas igrejas, ministério é você estar pronto para servir, fazer qualquer coisa que qualquer um precisar. Desculpe, isso é ministério de serviço. Você está apoiando o ministério de alguém, fazendo qualquer coisa que precisar, porque você foi preparado por Deus para isso. Mas para você assumir ministérios específicos, que não são mais importantes nem menos importantes que outros, que o ministério de serviço, por exemplo, você precisa ser a pessoa certa para aquele lugar certo, pelas razões certas. Amém? Vamos continuar então. Eu gostaria que você pensasse nesse exemplo que eu usei da igreja, né? Essa igreja imaginária. Eu queria que você pensasse o que estava errado nessa história e qual seria a maneira certa. Você vai fazer um pequeno relato, e você vai mandar para mim no meu e-mail, tá bom? Não, naquela história que você contou, o errado era assim, deveria ser dessa forma, assim, 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 tá bom? Eu já falei um bocado de coisa aqui que foram dicas para vocês, tá? Mas de qualquer forma eu quero esse relato de cada um. Eu vou ver a lista de alunos e vou cobrar de vocês esse e-mail. Pode mandar para a coordenação e-mail, porque aí o pessoal da coordenação compila tudo e manda tudo para mim de vez, tá bom? Então eu vou falar com o pessoal da coordenação que, na verdade, eu vou pedir que mandem para eles, que aí eles controlam, veem quem foi que mandou, quem foi que não mandou, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos abrir a página 13. Quero que vocês abram aí. E uma das coisas que nós vamos perceber com a rede ministerial é que há uma maneira melhor de se fazer igreja, tá? Existe uma maneira melhor de se fazer igreja. Então, você vai abrir aí o alvo da rede ministerial, nós temos aí um slide para vocês. Aqui nessa sessão nós vamos considerar um pouquinho mais demorado qual é o alvo da rede ministerial e o processo da rede ministerial. Tá? E aí depois nós vamos conhecer melhor esse processo. Tá? Por que nós temos que servir e como nós temos que servir. Ok? Então, por que nós temos que servir e como nós temos que servir. A gente vai ver aqui, em primeiro lugar, o objetivo da rede ministerial
Só um momento. O alvo da rede ministerial, você vai ver que auxiliar os crentes, tá? Vocês estão vendo aí o slide. A rede ministerial tem como alvo auxiliar os crentes a serem frutíferos e realizados. Na página 13 de vocês vão preencher essa palavra aí, frutíferos e realizados, tá? Página 13, tem duas linhas aí, você vai escrever. Uma você escreve frutíferos e na outra realizados. Num significativo lugar de ministério. O que acontece, gente? Não adianta eu ter um ministério porque eu tenho uma obrigação, porque eu tenho uma responsabilidade, mas eu não ser frutífero. A palavra de Deus nos diz claramente que ele nos chamou para darmos frutos. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso. Temos que ser frutíferos. Não adianta eu estar num ministério, me matando, exercendo um ministério que eu não gosto, que não é bem isso que eu queria, e eu não consigo dar fruto naquela área. Então, o objetivo da rede ministerial é auxiliar você, hoje essa matéria está sendo dada para você, porque o objetivo do Ágape é auxiliar para que você seja frutífero onde você está. E além de frutífero, é algo que as pessoas geralmente não falam, é você se sentir realizado. Algumas pessoas têm aquela ideia de que o ministério é um peso, o ministério é sacrifício, o ministério é renúncia, o ministério é você pagar um preço. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não tem que pagar preço nenhum, porque o preço foi pago na cruz. Você tem que fazer a sua parte. Ainda que você tenha que fazer um sacrifício, ainda que você tenha que deixar algo ou passar a fazer algo, não é o seu sacrifício que vai convencer Deus. Não é o seu sacrifício, o seu esforço pessoal, o preço que você pagou, que vai fazer com que Deus aceite o seu serviço. Mas é o seu coração. A forma como você está servindo a Ele. Porque se você faz isso para ganhar alguma coisa, você não vai ganhar nada. Nem o céu. Porque não é isso que Ele dá o céu. O céu você já tem por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O preço foi pago. Então o que Deus deseja para nós? Nos fazer dar frutos e que nós nos sintamos realizados. Não adianta eu fazer algo e tá ali, oh meu Deus, que tristeza, mas eu tenho que fazer, né? Oh meu Deus, é um sofrimento. Gente, eu vi pessoas fazendo isso, missionários falando isso. Minha irmã é uma luta, um sacrifício, eu choro. Oh, gente, desculpe, viu? Mas eu acho meio desequilibrado esse negócio. Porque Deus, quando Ele chama para o ministério, Ele lhe capacita, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe usar. Claro que a gente sabe, que a gente sofre por causa dos homens que estão aí. Mas o ministério não é sofrimento. O sofrimento faz parte do ministério? Faz. Mas não é o sofrimento que é o ministério. Porque eu posso ter um ministério que eu nunca venha sofrer nada disso. Seja muito tranquilo, Deus me abençoe. É a vontade de Deus para mim, amém. Mas eu preciso entender que no ministério, Deus quer que eu me sinta realizado. E não é realizado fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Mas é em um lugar significativo. Eu estou servindo neste lugar porque Deus me chamou para Ele. Eu estou servindo nesse lugar porque este é o meu lugar. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo. E as minhas razões de estar nesse lugar estão certas. Então, esse objetivo é o alvo da rede ministerial. E eu espero que cada um dos alunos experimente isso. Porque não é fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, por qualquer motivo, que a gente vai conseguir agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, eu preciso fazer a vontade dEle. Então, se existe uma vontade dEle, existe um lugar para mim. Existe algo que Ele quer que eu faça. Existe uma razão de eu estar ali. Existe uma forma que Ele quer que eu faça. E se Ele chamou a mim, é porque é a forma como eu sou, que Ele me fez, que eu vou ter êxito fazendo aquilo para Deus. Por que Deus chamou Paulo, mas não chamou Pedro para fazer a obra que Paulo fez? Porque Jesus chamou Tiago, Mateus. Por quê? Por que Deus chamou Pedro de forma como ele era, intrépido, ousado, meio que nervosinho, né? Colérico. Por quê? Porque Deus precisava de alguém assim para exercer o que Pedro deveria exercer. E por que Deus chamou Paulo, um homem também enfático, forte,
conhecedor, o que Pedro não tinha. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores líderes, mestres que já existiam em Israel. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele foi ensinado da forma mais preciosa que existia na época. Ele teve um grande mestre para aprender com ele. Então o que a gente observa? Que este Paulo foi usado para fazer coisas que nenhum outro discípulo foi. E olha que Paulo nem andou com Jesus, viu? Aqui, enquanto Jesus esteve aqui, ele conheceu Jesus de outra forma. Ele esteve com Jesus de outra forma, como hoje nós podemos estar com ele. Mas não como os discípulos que foram chamados enquanto Jesus estava aqui na terra, enquanto homem. Então, Paulo, ele foi chamado por Deus para uma obra específica, porque ele era o homem certo, no lugar certo, pelas razões certas. Então, se você entende isso, você vai entender que existe no reino um lugar para você. Ainda que você ache, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sempre digo isso nas minhas turmas, porque para mim isso é uma lição muito grande, que eu não me achava capaz, nem de nada, nem de pregar, nem de falar, nem de dar ensino, nem nada, de liderar. Eu era, meu Deus, terrível, assim, de timidez. Deus mudou, porque Deus tinha um projeto para mim, Deus mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui, dando aula até gravada, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito, eu faço com pastores de manhã, eu gosto mesmo do tete a tete, como a gente diz, é estar ali presencial. Mas, glória a Deus, esse é o momento de aprender uma nova forma. Vamos aprender e fazer o melhor para Deus. Amém, queridos? Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, esse amor que ele diz, servir uns aos outros pelo amor, é esse lugar significativo de serviço, onde Deus lhe dá o amor, o desejo, a vontade, né, o anseio de fazer algo que realmente signifique alguma coisa no reino, não é simplesmente fazer qualquer coisa, certo? Então, que nós possamos servir uns aos outros em amor. Aqui tem uma figura bem interessante que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês têm cachorro em casa, mas eu tive 2 cadelas que viveram comigo durante 20 anos, as 2, né? Cada uma viveu 17 anos. E no total foram 20 anos. E uma delas era mãe, era mais velha, ela tinha um costume bem interessante, né? Não sei se você tem cachorro, já viu cachorro na casa de alguém fazendo isso, andando atrás do rabo. É tão bonitinho, engraçadinho, ela começa a andar, correr atrás do rabo, ela fazia isso. E corria, e de repente ela parava, quando ela parava, ela estava assim. Ela vai cair, vai cair. E ela corria atrás do rabo, corria, não conseguia pegar o rabo, claro, né? Porque quanto mais ela corria, mais o rabo fugia. E ela não conseguia pegar, ela parava, ficava zonza assim. Teve um dia que ela chegou a cair assim e eu ficava dando risada com ela. E é disso que eu quero falar, gente. É o movimento sem deslocamento. Quando você não sabe para onde você quer ir, quando você não sabe o que você deve fazer, como você deve fazer, quando você tem motivações erradas no seu coração, você se movimenta muito, você faz muito movimento, mas você não consegue se deslocar para lugar nenhum. O mero fato de você estar em movimento, de você correr muito, nós temos hoje um problema muito grande na igreja sobre isso, que é exatamente essa corrida louca para realizar alguma coisa, em algum lugar, qualquer coisa que seja. Essa corrida louca que nos faz estar despreparados para fazer o que Deus quer. E não, nós estamos sempre em movimento e às vezes nem sequer conseguimos ouvir o Espírito Santo, nem sequer conseguimos saber o que é que Ele quer, discernir a vontade dEle. Então a gente se desloca muito, freneticamente, vamos para lá e para cá, fazemos uma coisa, fazemos eventos, e hoje as igrejas, muitas delas, vivem de eventos. Porque se não tiver um evento na igreja, agora eu quero saber como é que vai ficar a igreja, né? Porque evento nenhum pode ter por enquanto. Eu quero saber quantos meses vai ficar esse negócio de igreja para poder se reunir. E vai ser o que da igreja depois desse tempo? Não vai existir igreja porque não teve movimento? O maior movimento, queridos, que Deus quer de nós é o movimento de buscar a Ele para saber a vontade dEle, para entender a vontade dEle e para realizar a vontade dEle.
Então, o movimento sem deslocamento é aquele movimento que você vai freneticamente, loucamente, temos a sensação de estar realizando muitas coisas e temos até a fadiga, cansamos, estamos estressados, estamos o tempo todo fazendo alguma coisa, mas o que é isso? O que é essa muita coisa? Para Deus, o que significa essa muita coisa? Aí depois de um tempo você para, sabe o que é que você sente? A sensação horrível de não ter feito nada. A sensação horrível de estar perdido. A sensação horrível de que você fez muito movimento, mas você não tem nenhum ganho com isso. Ou pelo menos um ganho que não é satisfatório. Então, o movimento sem deslocamento, você vai encontrar isso aí na página 14, desculpa, eu esqueci de dizer no início. A página 14 fala sobre isso, sobre o movimento sem deslocamento, tá? O objetivo de Deus não é que você se movimente. Quem precisa disso é o homem natural. Qual é o objetivo de Deus, então? É que você atinja um alvo. Você vai em direção àquilo que é a vontade de Deus. Então, para você conseguir atingir esse alvo, nós precisamos entender 3 coisas que vão ser trabalhadas na rede ministerial. Primeiro, é a sua paixão, que nada tem a ver com paixão carnal. Essa palavra paixão é muito mal vista, é muito mal interpretada, muitas vezes, por preconceitos, que as pessoas, né, têm preconceito com essa palavra paixão, acham que é coisa da carne, não é. Essa paixão que nós vamos falar aqui é uma paixão espiritual. Nós vamos entender o que é essa paixão. Ah, Jurema, mas existe paixão espiritual? Existe. Você vai descobrir como ela é daqui a pouquinho, tá? Além da paixão, nós temos os dons espirituais, não são talentos naturais. Talentos naturais é uma coisa, eu vou falar sobre isso quando nós falarmos sobre os dons. E dom espiritual é outra coisa. A primeira coisa que você tem que entender sobre dom: só tem dom espiritual quem já se converteu. Ah, Jurema, mas eu conheço uma pessoa que é quase crente, só falta aceitar Jesus. Mas você precisa ver os dons que a pessoa tem. Desculpe, querido, mas quem não tem o Espírito Santo não tem dom. Porque o Espírito Santo, o dom é do Espírito Santo. Ele é o dono dos dons. Ele é o administrador dos dons na vida dos crentes. Então, quem não tem Espírito Santo não tem dom. Pode ter qualquer coisa, até demônio agindo, mas não tem dom espiritual do Espírito Santo. Ok? Então, nós vamos entender a paixão que Deus lhe deu, os dons espirituais que Deus lhe deu e o estilo pessoal. O que é o estilo pessoal? É a forma exatamente com que você que... Fale seu nome assim, sabe? Eu sou Jurema, fale seu nome aí. Como foi que Deus fez Jurema? Qual é a forma que Jurema gosta de se relacionar com pessoas e realizar tarefas? Qual é a forma como Jurema gosta de se organizar? Então nós vamos entender muito sobre isso e você vai entender por que você, apesar de, por mais que você tente, você não consegue manter a sua mesa arrumada. Ah, Jurema, mas isso aí é bagunça. Sim, tem a parte da bagunça, mas existe algo que quando você termina de arrumar, aí a pessoa diz assim, se você arrumou isso aí, tá tudo bagunçado pra pessoa, mas pra você sabe tudo. Tem gente que aqui pra nós guarda a calcinha atrás da geladeira. Se você disser assim, cadê aquela? Tá lá. Aí você pode até guardar a sua roupa dentro do forno. Mas se alguém perguntar, cadê aquela roupa? Está no forno. Então, assim, eu tô dando esses extremos assim para você entender que não existe uma forma certa de se organizar. Não existe uma forma certa de você se relacionar com as coisas e com as pessoas. Existe sim a sua preferência. Uma coisa importante que eu já vou falar sobre isso agora, precisa ser entendido desde o primeiro momento na rede ministerial. Não existe resposta certa nem errada. Existe a verdade ao seu respeito. Então, quando nós falamos da paixão, falamos dos dons espirituais e do estilo pessoal, vocês vão fazer várias atividades. O livro, você vai ver, se você folhear o livro, você vai ver que são várias atividades. Tá? Então, aí você vai dizer, mas Jurema, para que tanta atividade? Para você se descobrir. Porque muitas vezes você não se conhece, nem a sua capacidade, você não sabe qual é a sua capacidade de realização. Então, as perguntas que estão aqui, os exercícios que estão aqui, são para você compreender melhor, para você se entender, se descobrir, se você não se conhece bem, e você confirmar aquilo que você já sabe, caso você já se conheça. Então, você, ao responder os exercícios, ao fazer as tarefas, você não pode pensar o que é certo, o que é politicamente correto, qual seria a resposta correta para isso aqui, o que a sociedade pensa, o que a igreja espera, o que as pessoas esperam que eu seja, não importa. O que importa é dizer assim, olha, de fato eu sou assim? Você é assim. Quem já foi meu aluno sabe, né? Eu sou assim,
Tem horas, tem momentos que eu dou uma resposta assim, pá! Parece que eu tô sendo grosseira com a pessoa, né? E nem tô, na verdade. Mas assim, é meu jeito. Eu sou assim. Eu vou dizer, não, irmãos, eu sou tão doce. Na hora que eu estou conversando, dando aula, a pessoa faz uma pergunta, eu chego lá e dou com tanta tranquilidade a resposta. Nem sempre, gente. Quem conhece, que já foi meu aluno, sabe. Que eu tenho uma forma assim de falar que às vezes, né, dá uma impressão errada, dá. Não é, eu tô dizendo que eu tô certa com isso, não, gente. Não é certa nem errada. Mas é a minha maneira. Claro, que que é errado a gente precisa consertar, o que está descontrolado a gente precisa controlar. Tanto a timidez que eu tinha antes, que a pessoa falava comigo, eu não conseguia nem responder, eu tive que controlar. O Espírito Santo teve que tratar na minha vida para que eu hoje pudesse chegar aqui para fazer essa aula e dar outras aulas que eu já dei. Mas o importante é eu saber que eu me conheço, sei como eu sou e eu sou verdadeiro nas minhas respostas. Não existe na rede ministerial resposta certa e nem resposta errada. Um vai responder A, outro vai responder B, outro vai responder C e todos estarão certos. Por quê? Porque cada um vai estar falando de si. Nós não vamos trabalhar aqui um padrão, aí agora você tem que entender o que você precisa para entrar nesse padrão. Não existe esse padrão. Sabe por que não existe padrão? A gente vê isso com Jesus. Quando Jesus curou um, Jesus curou de uma forma. Quando Jesus curou outro, usou de outra forma. Quando Jesus ensinou uma verdade, ele ensinou de uma forma. Quando ele ensinou outra, ele ensinou de outra forma. Por quê, queridos? Porque as pessoas envolvidas naquelas situações eram pessoas diferentes. Então Deus trata com a sua individualidade. Vamos esquecer essa história de que, né, tem que ter um padrão e a pessoa tem que se encaixar naquele. O padrão tem que entrar é a santidade. É o padrão que você tem que ter. Isso aí, da sua maneira, cada um vai ser santo. Mas tem que ser santo segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Né? Então, assim, mas para a realização de ministério, para a vivência com Deus, você tem que ser quem você é. Se você tem um temperamento forte, você vai continuar tendo um temperamento forte. Se você tem um temperamento mais manso, você vai continuar sendo manso. Se você tem um temperamento colérico, né, fleumático, você já deve um temperamento, já devem ter dado, acredito que a maioria das turmas já deram, você vai ter um temperamento sanguíneo, você vai ser... Não importa, mas daquela maneira como você é, com sua forma suave de falar, bem pausado, pensando em cada palavra que você vai dizer, Deus vai lhe usar. Tanto quanto fala através daquelas pessoas que falam rapidamente e não pensam o que estão falando. Deus usa do mesmo jeito, tá bom? Mas uma coisa eu preciso, ser honesto nas minhas respostas. Não existe resposta certa nem errada, você não tem que acertar. Uma coisa boa da rede ministerial, não existe prova na rede ministerial. A avaliação que é feita, vocês mesmos vão responder, vocês vão usar as suas respostas no momento certo, vocês não precisam mandar para mim as suas respostas, a não ser essa que eu pedi antes, porque eu quero ver como vocês analisaram a história que eu contei. Quero ver se todo mundo realmente está ligado, entendendo o que eu estou falando. E assim, mas você vai responder de acordo com aquilo que você é, e você vai usar essas respostas depois em outros exercícios, e você vai se descobrir. Você não vai precisar mandar nenhuma das respostas para mim, tá? Nós vamos descobrir, você vai se entender a partir disso, ok? Então, assim, você vai descobrir qual a sua paixão, ou quais as suas paixões. Geralmente é uma ou duas, mas uma já é suficiente, mais do que é suficiente. Você vai entender, né, que a paixão nós vamos falar isso especificamente em uma aula, você vai entender melhor, você vai descobrir quais são os seus dons espirituais e você vai descobrir qual é o seu estilo pessoal, com o objetivo de atingir o alvo, tá? Para nós termos uma maior satisfação e maior sentido naquilo que nós estamos fazendo para Deus, porque Deus não quer apenas uma pessoa se movimentando para lá e para cá, atrás dele, sem saber o que está fazendo, sem ter um objetivo específico, sem fazer nada, sem dar frutos. Ele quer que você dê frutos, e o fruto tem que vir de forma específica, num trabalho específico, ainda que você seja uma pessoa que você tem um perfil de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque nós vamos ver que tem ministérios focados em alguma área específica. Você vai ver que você tem ministérios que não são focados em uma área específica, e a pessoa atua em várias áreas. Isso vai de acordo com os dons que você tem.
Então é como eu sempre digo, e vou repetir isso na aula quando eu falar sobre os dons. Você sabe o médico cirurgião de cotovelo? Ele só opera cotovelo. Ah, Julião, mas tem um problema aqui no punho. Ele não opera punho. Ah, tem um problema no ombro. Ele não opera ombro. Porque ele é especialista em cotovelo. Ninguém sabe mais do que ele de cotovelo. E a mesma coisa que você pega um médico geral que opera tudo. Ah, mas ele não sabe nada de muita coisa, não. Ele sabe tudo, um pouco de tudo. E ele faz aquele trabalho que vai operar em várias áreas. Então, se você tem um dom ou você tem uma quantidade limitada de dons, não é porque você é inferior, é menos importante do que quem tem muitos. Pelo contrário, apenas a quantidade de dons que você tem vai definir o que você vai fazer no reino. Então, se Deus quer que você seja especialista em alguma área, Ele vai te dar os dons daquela área. Mas se Ele quer que você seja especialista em várias áreas, mas você seja como médico geral, você vai ter vários dons. E vai ser capaz de agir em vários lugares ao mesmo tempo. Tá certo? Mas isso aí vai ser um entendimento mais tarde, que a gente vai ter a partir do momento em que a gente começa a entender melhor o nosso perfil. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, olha, observem essas peças do quebra-cabeça. Nós temos aqui 5 peças, né? Mas vamos imaginar um quebra-cabeça com 100 peças. Uau! 5.000 peças. Menino, aí ficou complicado, não é? Eu nunca fiz um quebra-cabeça de 5.000 peças, não, tá? Mas eu quero dizer uma coisa pra gente, pra nós aqui. Pra você e eu que tá me ouvindo agora. Como é que você começa a fazer um quebra-cabeça de 5.000 peças, de 1.000 peças, de 100 que seja? Por onde você começa? Vou dar um tempinho pra você pensar. Primeiro eu quero dizer pra você o seguinte, enquanto você pensa. A rede ministerial é como um grande quebra-cabeça. Você não vai ter peças novas. Você não fica inventando peça para o quebra-cabeça, fica? Ah, tá faltando uma aqui, eu vou inventar uma e vou botar aqui. Não. Você tem que achar aquela peça, mas aquela peça já existe e já está ali. Se não estiver ali, você não consegue montar um quebra-cabeça. Então, independente se você está com 5 peças, 10 peças, 100, 200, 1.000, 5.000 peças, você precisa começar por algum lugar. Eu vou dizer para você, o melhor lugar de você começar um quebra-cabeça é pegando as peças que você já tem e você começa a montar a partir de onde? A partir das bordas. Mas de que lugar da borda? Os cantos. Primeira coisa que você procura quando você vai começar um quebra-cabeça, você vai procurar os cantos do quebra-cabeça. Você separa as peças todas que são de borda. Como é que eu vou saber, Jurema? São as peças que têm lados lisos. O lado liso, a borda. Então você vai pegar todas as peças que são da borda, separa das outras. Dessas da borda, você vai procurar 4 peças. Os cantos. São aquelas peças que têm 2 lados lisos. Aí depois que você bota os cantos, você forma a moldura do seu quebra-cabeça. E aí então você começa a achar as peças aonde elas se encaixam. É exatamente isso que você vai fazer na rede ministerial. Não vou trazer nenhuma novidade para vocês, tudo que eu vou falar vocês já conhecem, vocês já sabem. Talvez você não vai descobrir aquilo em você, né, em relação a você. Mas você já sabe, eu vou usar aqui versos bíblicos, vou usar todo o basamento da rede ministerial é bíblico, não tem nada de novidade, fantástico, não tem nada disso, gente. É coisa simples, lidando com coisas simples, com respostas simples, singelas, verdadeiras, sinceras, honestas, dizendo assim, olha, isso eu estou falando de mim, isso sou eu. Pronto, você vai se abrir e você vai se revelar e você vai dizer, puxa, eu sou esse quebra-cabeça. Quem sabe você é um quebra-cabeça de 10.000 peças e nem sabe. Tá achando que é só de 50, né? Mas vamos lá. Então você vai montar o seu quebra-cabeça. Então a rede ministerial tem esse objetivo. Observe que essas peças, olhando assim solta, não tem sentido, mas quando você bota, você vê que tudo se encaixa perfeitamente e tudo está de acordo com o que tem que ser. Ok? Então aí você percebe como você está em relação a você mesmo, ao reino de Deus, a realização do seu ministério e qual ministério que você vai ter. Vamos para a página 16? Estava na 15, tá? Então, nesse quebra-cabeça aí, eu estou esquecendo de dizer a página, né? Nesse quebra-cabeça aí, antes de passar para a página 16, você vai ver que aí se encaixa nesses peças aí é a paixão, é o dom, é o estilo pessoal. Então, se encaixa
Cada pecinha dessa aí é uma coisa. Por exemplo, você pode ter 10 dons, 5 dons. Aí cada dom vai ser uma peça. Ah, meu estilo pessoal, eu tenho assim, assim, assim. Então, cada coisa daquela vai ser uma peça. Tá? Ah, minha paixão envolve isso, aquilo, 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 pronto. Cada uma dessas coisas vai ser uma peça. Quando você monta tudo, gente, fica tão lindo, maravilhoso, tá? É muito bom. Vamos à página 16. Na página 16 nós vamos ver um pouco mais sobre essa jornada, né? Que é a rede ministerial no nosso caminho com o Senhor, no nossa jornada com o Senhor, né? Como é que é a rede ministerial? O que significa a rede ministerial nisso, né? Então, você vai ver que a rede ministerial vai lhe ajudar a entender um pouco mais sobre como Deus o fez. Ah, Jurema, mas Deus me fez assim, sim, mas você não se conhece. Eu ficaria muito feliz se algum aluno dissesse para mim assim, ó, professora, já me conheço bem, sei bem como eu sou, e tudo que eu vi depois de terminar essa rede ministerial, tudo que eu vi eu já sabia. Eu vou ficar muito feliz, porque você já está no caminho certo. Mas a verdade é, irmãos, eu vou ser honesta com vocês, eu sou pastora de igreja, eu conheço, e além de, antes de tudo, de ser pastora, eu sou membro de igreja. Eu fui ovelha durante muitos anos antes de ser pastora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que a igreja menos faz é nos fazer se revelar. O que a igreja muitas vezes faz é fazer a gente se esconder atrás de uma capa de padrão do que eu deveria ser. Só que a rede ministerial é exatamente o contrário. Você não precisa estar atrás de um padrão, fazer algo porque é assim que é o certo, é assim que eu devo ser. Não, você vai ter que se assim, eu sou assim, porque Deus me fez assim. Certo? E se Deus quer mudar alguma coisa em mim, eu vou deixar que Ele livre para que Ele opere quando Ele quiser, como Ele quiser. Mas eu não vou tentar ser o que eu não sou. Eu vou entender quem eu sou e como eu posso ser melhor cada dia. Tá? Então, a rede ministerial vai ajudar a entender mais um pouco sobre como Deus lhe fez. Segundo, como sua contribuição singular, aquilo que só você pode fazer no ministério, pode fazer diferença no reino, com implicações para a eternidade. Tá? Então, você vai colocar aí na página 16 como a sua contribuição singular no ministério pode fazer diferença no reino, com implicações para a eternidade. Ou seja, gente, você, do jeitinho que você é, coisas que só você consegue fazer, só você faz. Então, essas coisinhas particulares que só você sabe fazer, porque Deus fez você assim, não fez ninguém mais igual a você. Pode ter até parecido, mas não tem igual. Então, você vai fazer coisas que vão contribuir para o reino de Deus. Você vai ser uma bênção no reino de Deus. E aquilo que você vai fazer vai ter implicações para a eternidade, ou seja, vidas vão ser alcançadas através de você. Deus vai fazer realizações através de você, que vão durar para a eternidade. Então, se você não entende isso, talvez você possa dizer, mas Jurema, você está falando de outra pessoa, não de mim, eu não sou assim. Desculpe, mas você está tendo a visão errada. Aí a gente volta àquela história da desconstrução e da reconstrução, né? Está na hora de você reconstruir a sua visão de você mesmo. A primeira coisa para você entender é que a igreja precisa de você. Você faz parte dela. E fazendo parte dela, você... Sabe quando você pega imagine sua casa, aí você diz assim, eu não quero essa parede aqui não, eu vou tirar. Tirei a parede. Aqui na minha casa, aqui tem uma parede aqui com uma janela. Aí eu digo, eu não quero essa parede não, eu vou tirar a parede. Ok. Ficou mais claro, ficou mais arejado, ficou sem a parede. Maravilha. Mas tem um detalhe, na hora que chover vai molhar tudo. Quando der um vento forte, é capaz de levar tudo. Se eu tomar uma queda, cair para o lado de lá, eu vou cair lá fora e acabou. É mais ou menos assim. Você é como essa parede, que é uma peça, né? Eu moro aqui no apartamento, 8 andares, em cada andar tem 6 apartamentos. Então imagine, 6 apartamentos multiplicado por 8 andares. Aliás, desculpe, são 11 andares. 11 andares. Então multiplica aí 6 por 11 andares. Aí imagine, tirar a parede só de um apartamento, é uma coisa tão simples. Mas vai fazer falta. A chuva constante vai fazer infiltração, vai comprometer os outros apartamentos. Tá? Então vai com certeza estragar tudo que tiver aqui dentro desse cômodo. Por quê? Porque a parede é uma peça importante. Então você é muito mais do que uma parede. Você é importante no reino de Deus.
E quando você não exerce o seu ministério, quando você não está fazendo aquilo que Deus preparou você para fazer, infelizmente você acaba faltando e prejudicando o reino de Deus. Então, a igreja precisa de você, tá? Não simplesmente porque é uma necessidade, mas porque você é alguém importante no reino de Deus, tá bom? Vamos passar aqui mais um pouquinho, vamos entender rapidamente o processo da rede ministerial. A rede ministerial se diz que é um processo, porque de fato é um processo. Primeira parte, o primeiro passo é a descoberta. Então você aprende mais sobre o seu perfil, dado por Deus, entenda isso, é dado por Deus. Então você vai descobrir, você vai ser capaz de identificar como você, né, você vai estar, a partir dessa descoberta, mais apto para encontrar o seu lugar, e você vai estar mais apto para se encaixar nesse lugar e fazer um trabalho de excelência. Então é a descoberta, essa é a primeira parte, é identificar o seu perfil. Tá? O segundo passo da rede ministerial é o que a gente chama de consultoria, ou seja, um consultor irá ajudá-lo a descobrir o seu lugar de serviço no ministério, adequado ao seu perfil. Então, eu vou tentar, caso nós venhamos a fazer a parte da consultoria, eu vou tentar lhe ajudar a entender o seu perfil e mostrar para você quais são as suas possibilidades de ministério, tá bom? É a consultoria. Depois disso, vem o terceiro passo, que para mim é o principal, é o alvo da rede ministerial, que é você chegar ao serviço, você chegar a realizar o seu trabalho. É fundamental que você faça isso, tá? Então, você vai completar aqui na página 17, o primeiro passo é a descoberta, você vai saber mais sobre o seu perfil, o segundo passo é a consultoria, você vai encontrar o seu lugar de serviço, um ministério adequado, terceiro passo é o serviço, ou seja, o alvo é servir, tá bom? Então, vocês veem aí na página 17 do livro de vocês, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. O que é essa descoberta? O que é essa descoberta? Primeiro aqui você vai entender que o objetivo é que cada crente seja frutífero e realizado, tá? Num lugar de serviço, relevante, importante. Então, para alcançar esse objetivo, nós precisamos compreender o seguinte: por que eu devo servir e como eu tenho que servir, ok? Isso está na página 18, tá? 18. O propósito de servir na igreja são dois. A gente vai descobrir aí agora. Qual é o propósito? Por que eu tenho que servir? Primeiro, você vai servir, o propósito nosso é glorificar a Deus. Primeira coisa é agradar a Deus. Não adianta eu pensar em serviço, pensar em ministério, se eu não pensar em agradar a Deus. Glorificar, dar glórias a Deus. Não é você, nem a mim, nem a ninguém, é a Deus. Ele é quem deve ser glorificado. E além de glorificar a Deus, eu tenho que ter uma outra parte que é responsabilidade minha, que é edificar os outros. Então, coloque aí, glorificar a Deus na página 18 e edificar os outros. Então, nós vamos ver dois textos básicos que falam sobre isso. Primeiro, nós vamos ver aqui os 10 mandamentos, tá? Os primeiros 4 mandamentos vão nos descrever aí como nós devemos amar a Deus, tá? Os 6 restantes mandamentos vão descrever o quê? Como nós devemos amar uns aos outros. Então, complete aí a sua página 18. Os primeiros 4 mandamentos descrevem como devemos amar a Deus e os 6 restantes descrevem como devemos amar uns aos outros. Então, você vai entender que amar a Deus é apenas parte disso. Nós achamos que é suficiente. Eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus. Não vou mais para a igreja não, porque a minha igreja tem assim, tem assado, esse erro, aquele erro. E você, qual é o seu acerto? Você nunca errou? Você é diferente dos outros porque você não erra? Eu acho muito difícil. Então a igreja é formada por pessoas exatamente que amam a Deus. E, apesar de quem nós somos, o que nós somos e dos outros, nós amamos uns aos outros. Com todo defeito, com todo problema, nós amamos uns aos outros. É assim que funciona, gente. Então, nós vamos ver aqui também, ainda na página 18, né, o grande mandamento, que está em Mateus 22, 37 a 40, diz: quando perguntaram a Jesus qual foi o maior mandamento da lei, foi que ele respondeu:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí depois Jesus continua. O segundo, semelhante a este, olhe, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, imagine que quando nós pensamos em servir a Deus, nós pensamos só em agradar a Deus. Só que servir a Deus significa também servir ao nosso irmão. E servir ao nosso irmão é tão importante quanto, para Deus, é tão importante quanto servir a Ele. Então, eu não posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, e odeio o meu irmão que eu vejo. Sou hipócrita, sou mentiroso. E tem muito crente hoje na igreja, irmãos, que são mentirosos. Porque dizem que amam a Deus, mas odeiam uns aos outros. Fingem, vivem de hipocrisia uns com os outros. Então isso não é algo que seja aceitável diante de Deus. Porque o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o irmão. Tá? E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, é o que diz as Escrituras. Amém? Pois bem, vamos pensar sobre isso, tá bom? Então aqui na página 19, daqui a pouco a gente termina, tá bom? Já tá, falta pouquinho. Página 19, a gente vai ver aqui como servir glorifica a Deus. Como é que servir glorifica a Deus e edifica outras pessoas? Como? Em primeiro lugar, serviço é uma forma de glorificação. Complete aí no seu livro, o serviço é uma forma de glorificação e adoração a Deus. Tá? O desempenho do serviço promove a edificação da igreja. Então, se servir é glorificar a Deus, então nós vamos entender que, olha o que diz o texto de 1 Pedro. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Quando você serve, você está glorificando a Deus. Tá bom? Aí como você vai servir? Como o seu serviço vai edificar os outros? Aí você vai ver aí, o desempenho do serviço promove a edificação da igreja. Complete aí a edificação, tá bom? Aí você vai entender que edificar significa fortificar, fortalecer. Então, quando você edifica alguém, você está fortalecendo, você está fortificando alguém, a vida de alguém, tá certo? E Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento, ou fortalecimento, ou fortificação dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo, a igreja de Cristo. Certo, irmãos? Então, quando eu sirvo, eu estou glorificando a Deus através do meu serviço, estou fortalecendo e edificando a vida dos meus irmãos. Ou seja, veja aí na página 19 ainda, tem uma frase aí interessante que diz assim: glorificar a Deus e edificar uns aos outros é o maior teste de serviço. Eita, é mesmo, Jurema? Eu não sabia disso, eu achava que eu fazia minha vontade e me sentir satisfeita era suficiente. Não é não, querido. Você só pode ter comprovado o seu serviço quando o seu serviço tem dois resultados. Glorificou a Deus, edificou a vida das pessoas. Ah, mas eu faço isso para minha própria edificação. Você é apenas um egoísta. Nada mais do que isso. Porque serviço não é para você se sentir satisfeito, fazer o que eu quero. Não. Ainda que eu tenha a satisfação como também uma consequência do meu serviço, mas não é a razão dele. Então, o que eu tenho que fazer é para glorificar a Deus e edificar a vida das pessoas. Aí eu me sinto realmente realizado. Ok? Então, vamos ver então como... Desculpem, aqui, só um minuto. Glorificar a Deus e edificar as pessoas é o maior teste de um ministério, tá bom? Aí nós vamos ver a partir da página 20,
Veja aí, por favor, a página 20. Nós já estamos quase terminando, tá? Como devemos servir? Primeiro, a partir da nossa paixão. Sua paixão indica onde você servirá melhor. Não há paixão certa ou errada. Depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada um desses elementos, tá? Segundo, como eu devo servir? Através dos dons espirituais. Dons espirituais indicam o que você fará quando você estiver servindo. Não há dons espirituais certos ou errados. E em terceiro lugar, como devo servir? De acordo com o meu estilo pessoal. O meu estilo pessoal indica como você servirá. Quer dizer, o seu estilo pessoal indica como você servirá. Não há estilo pessoal certo ou errado. Tá? Então você vai ver aí, complete aí na página 20, onde, o que e como. É exatamente isso. Onde, o que e como eu vou fazer. Então a rede ministerial vai lhe ajudar a responder essas três perguntas, através da paixão, do dom espiritual e do seu estilo pessoal. Tá? Então vai ser muito mais fácil quando você fizer isso através do seu perfil. E você descobrindo o seu perfil, você vai estar apto a fazer aquilo que você precisa fazer. Amém? Só para nós resumirmos, então, o alvo da rede ministerial: ajudar-lhe a ser frutífero e realizado em um ministério. O processo da rede ministerial, que nos ajudará a atingir este alvo, é a descoberta, a consultoria e, enfim, o serviço. Por que nós devemos servir? Para glorificar a Deus e edificar aos outros. E, finalmente, como nós temos que servir? De acordo com o nosso perfil de servo, que envolve a nossa paixão, nossos dons espirituais e nosso estilo pessoal. Amém? Por enquanto ficamos por aqui, mas eu quero já passar para vocês o exercício da página 23 até a página 29. Tá? Você vai ler esse exercício, você vai fazer essa atividade que está aqui. Isso aqui nós vamos começar a falar na próxima aula, que é a sessão 2, parte 2. Nós vamos começar a falar sobre a paixão. Você vai descobrir agora que paixão é essa que nós estamos falando tanto, tá bom? Então aqui tem um exercício que você vai fazer a partir da página 25, gente, desculpe, é da página 25, tá? Começa na página 23, mas aí nós vamos falar na próxima aula sobre isso. O exercício começa, é um indicativo de paixão. São perguntas que vão lhe ajudar a entender qual é a sua paixão. Então você vai ter aqui, tem algumas instruções na página 25. Ore enquanto considera as suas respostas, as perguntas. Então, como eu já disse, não tem resposta certa nem errada, fale a verdade a seu respeito. Joana, mas é tão terrível, é ruim. Fale a verdade. Seja honesto com você e Deus. Primeiro que só você e Deus vão saber da resposta. Você não vai mostrar para ninguém, não precisa. A não ser para mim, se você tiver dúvida. Eu vou ter que entender qual é a sua dúvida. Mas nem precisa, tá certo? Complete o questionário sozinho. Não fique recebendo a opinião das pessoas. Faça sozinho o seu questionário. Seja honesto consigo mesmo. Não há resposta certa nem errada, como eu já falei. 4. Não se preocupe se você pode ou não concretizar a sua paixão. Nem como isso pode ser feito. Por exemplo, eu tenho uma paixão. Eu ainda quero, na minha vida, se eu morrer depois disso, eu vou morrer satisfeita. Eita, Jurema morreu feliz. Foi para a glória feliz. Não por estar na glória, mas porque conseguiu realizar aquilo que ela queria. O meu objetivo, gente, meu desejo maior é contrabandear a Bíblia em países fechados. Eu gostaria de fazer isso uma vez na minha vida. Nem que fosse uma única vez e a última coisa que eu fizesse. Mas eu gostaria de contrabandear a Bíblia em países fechados. Em especial entre os muçulmanos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não consegui realizar isso. Mas é a minha paixão. Isso é indicativo de paixão. E depois eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. E vocês vão entender melhor por que isso é indicativo de paixão. Tá certo? Então, não importa se eu vou conseguir, quando, se eu sei como eu vou fazer. Não importa. Mas é um desejo que eu tenho. Posso até nunca fazer na vida, mas eu tenho um desejo de fazer isso. É a minha paixão. Se eu tivesse alguma coisa na minha vida que eu tivesse que realizar antes de morrer, seria isso. Para mim não tem importância, nada mais. Eu gostaria de fazer isso. Contrabandear a Bíblia para países fechados e ajudar crentes e igrejas em lugares onde há perseguição. A igreja perseguida, eu gostaria de estar lá, trabalhando com a igreja perseguida, ok? Então é a minha paixão.
Em quinto, complete o questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização dos desejos do seu coração. Ou seja, não tem obstáculo, quero fazer isso, vou descrever como é, vou responder as perguntas aqui sem imaginar que eu posso ou não posso, se eu tenho idade, se eu não tenho, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se a igreja vai deixar, se não vai, não importa. Você quer realizar e a coisa, pense que tudo vai ser possível. Então, o que é que você gostaria de fazer? Essas respostas estão aqui. Quando você chega na resposta 4, lembre disso, você vai ter aqui a resposta 5, logo depois da 4. Se aqui você já souber qual seria o seu dom, ou desculpe, sua paixão, você já pode parar e partir para a pergunta 10, tá? Que está aqui no final. Você chega na 4, antes da 5, você vai ter uma resposta aqui, vai ter uma pergunta, qual assunto levaria a conversar até tarde da noite? Aí você vai botar qual é a sua resposta e vai dizer, eu já sei qual é a minha paixão. Então você pode parar ali, já pode botar aqui na questão 10, tá bom? Na página 29. Então você não precisa responder tudo. Mas se você não souber ainda, aí você parte para a questão 5, responde as outras, e aí você chega na 10 e vai dizer, não, agora eu entendi realmente qual é a minha paixão. Tá bom? Então nós vamos parar por aqui, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude nessa descoberta. De forma especial, o Espírito Santo seja o seu companheiro nesse momento, que você consiga entender e não ter dúvida alguma de qual é a vontade de Deus. O que Deus quer que você realize. Amém? Então, feche seu livro aí, feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai. Nós queremos te pedir que nos ajude nesse processo de descoberta, nos ajude a entendermos o que o Senhor deseja de nós e como o Senhor deseja que nós venhamos a realizar tudo o que o Senhor tem para nós. E te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio nós conseguirmos entender a Tua vontade e realizar a Tua vontade. É um privilégio. Até os anjos gostariam de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Mas o Senhor deu para nós essa responsabilidade. E te agradecemos como Tua igreja, parte do corpo de Cristo, como Teus servos, queremos te agradar, fazer o melhor para Ti, e por isso te pedimos. Dá-nos a Tua luz, a Tua orientação. Tira as nossas dúvidas. Espírito Santo de Deus, nos conduz nessa descoberta. E que possamos, ainda que fiquemos encantados com tudo que vamos descobrir, mas que fiquemos, ó Deus, felizes e sejamos capazes de cumprir a Tua vontade. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês. Bom exercício. Não se preocupem, vou passar outro exercício na próxima semana, então peço que vocês façam ele essa semana agora, faça logo, porque a cada semana nós vamos ter exercícios e os exercícios eles não podem se acumular, porque chega um momento que aquele exercício depende do anterior. Se você não faz, você trava, então você não consegue realizar. E você vai chegar com um sentimento de frustração, porque você não conseguiu descobrir tudo que é essa proposta da rede ministerial. Tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Até a próxima aula.